Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tempo atrás eu fiz aqui no canal uma série de vídeos falando sobre a história do ateísmo na China. Tá? E agora eu estou retornando aqui, trazendo mais uma série de vídeos. Na verdade eu planejei 3 vídeos para falar sobre a história do ateísmo no mundo islâmico. Claro, um panorama bem geral, a partir de um capítulo que está neste livro aqui, que é o livro o Manual Oxford sobre Ateísmo, tá? Que foi publicado em torno de 2013. Lamentavelmente não tem uma tradução em português. E este livro é dividido em 7 partes, e uma das partes vai falar sobre expressões do ateísmo ao redor do mundo, tá? Que até tem como título Expressões Globais. E um dos capítulos é sobre o mundo islâmico, tá? O autor do capítulo chama-se Samuli Chielk. Sei lá se a pronúncia está correta, mas enfim. Tá? Então ele vai falar, né, algumas questões iniciais sobre a questão do ateísmo no mundo islâmico. Vai falar um pouco sobre a questão do ateísmo no período inicial da era islâmica e depois, né, que vai ser digamos, o conteúdo do segundo vídeo, a questão do ateísmo no século XIX e XX, e o terceiro vídeo que eu vou gravar aqui no canal sobre o ateísmo no mundo islâmico agora, né, no tempo presente, início do século XXI. Então, assim, o autor, né, quando ele vai tratar do assunto, ele faz 2 considerações assim preliminares, tá? A primeira delas é a afirmação de que o mundo islâmico ele é muito diverso, né? Se a gente for pensar os países de maioria islâmica no mundo, né, atualmente, né, a gente vai ver que isso abarca um conjunto de sociedades que vai da África até a Ásia, passando pelo Oriente Médio. Tá? E muito disso vem a partir do processo de expansão da fé islâmica, que dentro do calendário cristão corresponde ali ao período inicial da Idade Média. Tá? Mas esse mundo islâmico, então, o autor ele vai falar que é muito diverso, né? Em termos de organização política, de atividade econômica, de tradições intelectuais, de manifestações culturais. Então a gente não pode pensar, né, as sociedades islâmicas como algo homogêneo. Então essa é a primeira consideração. E a segunda consideração que ele vai fazer é relacionada à questão do ateísmo. Então ele vai dizer, inclusive, que o ateísmo nem sempre teve o mesmo sentido ao longo da história islâmica. Aí ele vai fazer uma referência à questão da etimologia, né, os termos. Então ele vai falar, existem sociedades islâmicas onde a ideia da descrença religiosa ela é referenciada a partir de palavras que têm como matriz o termo grego ateus. Então ele vai falar no caso da Turquia e da Indonésia, onde a gente vai encontrar esse termo. Mas existem outras situações que existem palavras no árabe para o que hoje é associado com o fenômeno da descrença, né? Então ele vai fazer referência a 2 palavras, né? Uma palavra para o que hoje se entenderia como ateísmo, né? Dentro do mundo islâmico, né? Que seria ilhad, né? I-L-H-A-D, e ateísta mulhid, né? M-U-L-H-I-D. Também não sei se a pronúncia está correta. E só que aí o autor ele faz questão de frisar também que essas palavras, originalmente elas não têm o sentido de não crença religiosa em Deus, mas a raiz etimológica dessas palavras
fazem referência ao sentido de desvio, de rejeição, de rebelião, né? Que com o passar do tempo isso aí vai ser associado às crenças religiosas, né? No caso aqui, as crenças religiosas do islamismo, né? A questão do profeta, né? A questão da mensagem de Alá, aquela coisa toda. Então isso aí vai ser. Tá? Uma segunda parte aqui, tá? É sobre o chamado mundo islâmico inicial, né? Então uma coisa muito interessante que o autor ele vai mencionar que nos primeiros séculos da história islâmica nós já vamos encontrar manifestações de rejeição das profecias e da revelação que fundamentam o islamismo. Essas manifestações vão aparecer nos principais centros urbanos do Oriente Médio e do que hoje é o Irã, né? E que na época era chamado de Pérsia, né? Então isso ele vai falar por volta do século IX, século X, aqui pensando a era cristã, tá? E aí ele cita dois autores que eu vou mencionar aqui rapidamente para vocês. Um é o Abu al-Uraim, né, que nasceu no ano de 860 e faleceu no ano de 912. Né? O autor coloca que esta figura ele era bastante irreverente, né? Ele negava as profecias e negava as religiões, né? Ele dizia que os milagres atribuídos a Abraão, Jesus, né, e ao profeta do Islã eram falsas, né? Que não se deveria levar a sério aquilo, né? Ele acabou sendo bastante hostilizado, né? Principalmente por causa desse tom jocoso com o qual ele acabava colocando em questão as crenças islâmicas. E o outro autor, Abu Bakr Muhammad, nasceu em 865 e faleceu em 925. Então, eles são dois autores contemporâneos. No caso aqui, trata-se, né, o texto apresenta aqui de um autor que ele tem uma formação, né, acadêmica, né, ele era um professor, então ele tem uma respeitabilidade social, né, que o cargo lhe confere, né? Então ele não sofreu perseguições como o caso anterior, e ele vai se caracterizar pelo desenvolvimento de um pensamento onde ele vai fazer uma oposição moral e política às profecias, né, do profeta do Islã. Né? Basicamente, pelo que eu entendi aqui, ele joga muito dentro daquela lógica do argumento do mal. Tá? Não, como é possível que o mal exista se Deus é, na sua essência, bondade, né? Então ele faz uma discussão em torno disso, tá? Outra coisa, né, já para finalizar esse vídeo, o autor vai dizer, né, que a ilha, né, essa ideia de desvio, de rejeição, de rebelião, nesse período inicial da história islâmica, não se traduziu na construção de uma ontologia teísta, né? Mas é muito mais direcionada a uma ideia de descontentamento religioso, né? De não conformidade com certos preceitos da fé. Né? E aqui o autor também vai dizer que naquele momento o cenário dos centros urbanos, né? Os principais centros urbanos do mundo islâmico, né? Que estavam com riqueza, prosperidade, tinham uma vida cultural e intelectual muito dinâmica e muito pujante, que permitiu com que expressões contestadoras da fé se tornassem possíveis e visíveis, né? Esse é um ponto interessante, tá? Bom, esse seria o tema
do primeiro vídeo e em breve eu retorno aqui com o segundo vídeo falando sobre a questão da história do ateísmo no mundo islâmico no século XIX e XX. Um abraço, pessoal, e até breve.